reflexão que eu gostaria de fazer é em relação ao título que vocês escolheram precisamente para esta iniciativa, que é o investimento em educação e na ciência como prioridade do século XXI. E eu acho que este título podia ser um bom recado para o próximo Ministro das Finanças, não para o Ministro da Educação e Ciência. Ou seja, quer queiramos, quer não, o haver mais investimento ou menos investimento, melhor. O haver mais despesa ou menos despesa está muito mais dependente do Ministro das Finanças do que propriamente do Ministro da Educação. E porquê? Por uma razão simples, quer dizer, nós podemos, e aqui acho que é o primeiro passo inicial, é distinguir o que é investimento e o que é despesa. Despesa temos tido, investimento nem tanto. E porquê? Por uma razão simples, porque nós continuamos a ter, mesmo hoje, um nível de ineficiência no funcionamento do sistema educativo que é muito grande. O que é que eu entendo por ineficiência? E só para vos dar 2 ou 3 casos paradigmáticos. Geralmente, sabem perfeitamente, mas 3/4 do atual orçamento do Ministério da Educação são vencimentos. Remunerações. E, digamos, na melhor das hipóteses, 1/4 são outras despesas, nomeadamente de investimento, que não remunerações. Quer isto dizer que, se o Ministro das Finanças reduzir os salários dos professores ou dos funcionários públicos, a despesa do Ministério da Educação desce imediatamente numa proporção muito razoável. E isto leva precisamente a que não nos devemos deixar iludir precisamente pelos movimentos da despesa total. Não é? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto tem a ver com o facto de se poder fazer até aqui uma avaliação muito rápida. Nós podemos dizer que foram poupados, entre aspas, não sei se é poupança, senão tudo depende de saber se é despesa sem investimento. Andamos aí à volta de, sei lá, de 1,8, 2 mil milhões, 2 bis de euros. Mas o que é importante é que esta relação mantém-se, é que 2/3 dessa redução vem de reduções com incidência no salário bruto e, portanto, rendimento disponível. Portanto, hoje, os profissionais, desde os educadores, auxiliares, os professores, toda a gente que é, no fundo, este grande conjunto da educação, contribuiu precisamente com 2/3 da redução da despesa do Ministério da Educação. O outro 1/3, em grande parte, foi ganhos de eficiência e, acima de tudo, aquilo que é a gestão fundamental que o Ministro da Educação vai ter que fazer é de que, se nós temos uma relação muito favorável entre o número de professores e o número de alunos, então aquilo que nós vamos fazer é aqueles que saem não podem entrar o mesmo número. E, portanto, a gestão é a gestão deste fluxo de entradas e de saídas. E, portanto, uma parte significativa da redução da despesa veio precisamente deste diferencial no fluxo, o que se traduziu num aumento, obviamente, também da despesa da Segurança Social, mas que não está no Ministério da Educação, como é natural. E, portanto, porque se fizéssemos uma afetação das pensões do pessoal do Ministério da Educação ao Ministério da Educação, o quadro seria claramente bem diferente. Bom, o que é que eu quero dizer com isto? Isto não é só um problema de nós podemos precisar de conceitos, mas é importante que nós possamos perceber que eu costumo dizer, e dizia já há muitos anos, que muitas vezes não ter dinheiro obriga-nos a descobrir os alçapões por onde ele faz. E, portanto, é uma boa oportunidade para se fazerem reformas no sentido de ganhar eficiência no funcionamento do sistema. E eu posso-vos dizer 2 exemplos ou 3, se quiserem, mas, por exemplo, relação professor-aluno no ensino básico e secundário. É uma relação, neste momento, à volta de 1/10, mais coisa, menos coisa. Nós chegámos a ter uma relação de 1/8. Mais nenhum país na Europa tinha esta relação. Mais nenhum. A média, o referencial, é 1/13.
portanto, isto quer dizer que ainda temos aqui uma margem significativa, ou seja, de que, utilizando os mesmos recursos, conseguimos ter, eventualmente, os mesmos resultados. É claro que se nós queremos ter melhores resultados, se calhar vamos ter que gastar um pouco mais de recursos. E, portanto, em vez de irmos para 1 para 3, mas 1 para 11 já é muito bom, não é? Ainda temos ali dois dígitos ali para podermos trabalhar. Bom, isso leva precisamente à ideia que nem sempre termos boa despesa é ter bom investimento. Isso é muito importante que se diga, porque... ia contar precisamente a história. Eu, quando entrei no Ministério da Educação, já lá vão, portanto, neste caso, 13 anos, a primeira pergunta que fiz a um diretor-geral foi dizer quantos pedidos de novas contratações é que a senhora tem. E eu estava a fazer a pergunta sabendo de antemão, já com números seguros, que tínhamos cerca de 10 mil docentes sem componente letiva atribuída, incluindo requisições, destacamentos, redução de componente letiva, sem horários zero, etc. Tínhamos 10 mil. E ela disse, tem ali mais 4.500 novos pedidos. Eu entrei em abril e fiz a pergunta em maio, por causa do problema dos concursos, etc. Bom, isto revela bem que, em determinados contextos, a pressão para o aumento da despesa é sempre muito grande. E, muitas vezes, o papel do Ministro da Educação, relativamente às políticas, não é que não subscreva muitas das propostas que são apresentadas. O problema é saber se, ao subscrever essas propostas, quantas aquelas se traduzem em despesa efetiva e ganho efetivo, ou seja, é investimento. Porque uma coisa parte do princípio que uma despesa deve ter um retorno. Se ela tiver retorno positivo, é investimento. Se não tiver retorno positivo, é despesa. Quer dizer, é assim que se deve trabalhar. Tão simples quanto isso. Embora os retornos não são totais, nem podem ser diferidos, e, portanto, nós admitimos isso, mas, quer dizer, há contas para fazer isso. E o grande problema que se põe é precisamente os ritmos de crescimento entre aquilo que é o orçamento do Estado, aquilo que é a economia e aquilo que é o sistema educativo. Fazendo aqui uma separação, digamos que útil, ou pelo menos conveniente, eu gostaria de pensar no problema da educação para os próximos 15 anos, que é mais ou menos o tempo médio que um aluno está no sistema de ensino, desde que entra no pré-escolar até que sai. Pode ser no secundário, uns saem no secundário, outros saem no superior, e, portanto, apontamos aqui, em vez dos 12, vamos dar mais 3 anos, 15 anos. E vamos fazer uma análise do que é que foram os últimos 15 mais 15 e o que é que se prevê para os próximos 15. Ou seja, se considerarmos o primeiro período entre 1985 e o ano 2000, nós temos uma situação em que a economia teve resultados muito positivos. Taxas de crescimento acima da média, digamos, de longo prazo. Foi os períodos em que, digamos, que sucedeu à integração de Portugal na União Europeia. Mas também, para além disso, foi um período muito rico em termos de infraestruturação, criação de novos empregos, etc. E o problema que se põe aqui é que, durante esse período, houve um crescimento mais que proporcional das remunerações das altas qualificações. Porquê? Porque a economia andou mais depressa, em um ritmo superior que o sistema de ensino. E aquilo que aconteceu foi que, em especial na segunda metade deste período, a economia precisava de mais altas qualificações e não as tinha. E quando falo economia pública e privada, não é só a economia privada, não é? Portanto, o mercado, se quiserem, precisava de mais qualificações. E o que é que aconteceu à maior parte das qualificações? Sobrevalorizaram-se. E, portanto, têm níveis de remuneração relativamente elevados que se mantiveram praticamente até ao final do século. O que é que aconteceu nos 15 anos seguintes? Aquilo que aconteceu foi o inverso. Ou seja, a economia não cresceu. Nós temos uma taxa de crescimento acumulado que, em termos de 2% já é muito, porque depois há perdas também, pelo menos durante 2 períodos. Mas, quer dizer, podemos dizer que o traço fundamental ao nível de crescimento económico durante 15 anos foi quase zero.
E, portanto, não vamos aqui discutir décimas. Quer dizer, havia um primeiro-ministro, quando o PIB crescia 0,1%, que dava saltos. Quer dizer, não, acho que não pode ser assim. 0,1% é estagnação, é pura e dura, que não vale a pena nós estarmos a falar. Só que a educação, neste caso, foi precisamente quando aquela curva que apresentou, que houve um crescimento muito grande, e depois, quando a economia desce, a educação, nomeadamente o ensino superior, não é a educação, o ensino superior mantém dentro de um patamar com oscilações, mas manteve-se naquele patamar. O que quer dizer o quê? É que a educação começou a crescer mais do que a economia e começou a lançar qualificações, não vou dizer pessoas, qualificações para o mercado a um nível superior às necessidades da economia que estava claramente estagnada. E temos precisamente este desfazamento que vai gerar, não é só com a crise de 2008, porque já vem de trás, um aumento das taxas de desemprego entre a população com mais elevadas qualificações, que se acentuou ainda mais depois, digamos que nos anos seguintes. Portanto, esta é a situação que nós temos, com excedente de qualificações, face ao ritmo de crescimento da economia. Ou seja, para nós absorvermos este excedente, que já foi em parte absorvido ligeiramente pela imigração ou pelo subemprego, não é? Nós precisávamos estar a crescer acima de 2%. E como não se prevê que possamos crescer de forma sustentada nos 3, nos 4 e nos 5, é um tipo de crescimento que não está ao nosso alcance, pode estar numa fase de recuperação, podemos ir aos 2, 3%, mas não é crível manter níveis de crescimento sustentável em termos dos 3 ou dos 4%, não vale a pena. Nós vamos ter que passar aqui nos próximos anos um ajustamento entre o ritmo de qualificação e de produção de qualificações e o ritmo de absorção do mercado de trabalho. E este é o principal problema. Tendo em atenção que vamos ter menos alunos em todos os níveis de ensino. Em todos os níveis de ensino. E, portanto, para além desse problema, vamos ter excesso de infraestrutura relativamente, digamos, aos outputs que essa infraestrutura tende a produzir. E, portanto, os anos que se vão seguir não são anos fáceis, porque o reajustamento não está feito. Mas, atendendo àquilo que eu vos disse atrás, qualquer reposição, ainda que gradual e modesta, dos salários dos profissionais da educação vai dar necessariamente um aumento excepcional do orçamento e da despesa. Porquê? Porque a educação, juntamente com a saúde, etc., são aqueles que representam maior orçamento e maior peso das remunerações do pessoal. E, portanto, não temos muito por onde fugir. Agora, uma coisa é certa, de certa forma, os professores, etc., até aceitaram bem, digamos, esta redução. Porquê? Porque foi igual para todos. Porque foi igual para todos. Todos os funcionários públicos do Estado, quer dizer, a gente protesta, quer dizer, eu perdi 1/3 do meu rendimento, não é? E, portanto, ninguém gosta, não é? 1/3 de rendimento logo na base, e depois no final do ano ainda tenho que pagar mais uns tanto. Portanto, ninguém gosta, não é? Ninguém gosta, nomeadamente entre professores universitários, que eventualmente até possam ter mais qualquer coisa em termos de consultadoria, e são mais o quê, de atingir níveis de taxação ao nível dos 48% a 50%. E isto só para falar em IRS, porque a gente vai juntar depois todos os outros impostos, a taxa fiscal, não é? A promoção fiscal é muito superior. Portanto, qualquer tentativa de reposição vai se traduzir em problemas de controle de déficit e em problemas de... Portanto, por isso é que tem que se ter muito cuidado sobre o que é que vem a seguir, não é? E, portanto, os próximos anos são anos que têm que se ter, na minha opinião, tem que ter aqui alguma contenção, mas, precisamente por isso, temos uma oportunidade única de pensarmos sobre o que é que queremos. Porque muitas vezes nós vamos embalados pelo passado. E como tivemos um passado de crescimento sempre rápido, etc., pensamos que continuamos a crescer rápido. Não é possível crescer rápido. O que nós temos é que reorientar aquilo que foram
muitos anos, eu diria quase 30, 40 anos, de crescimento quantitativo para aquilo que tem que ser uma qualificação do crescimento. Ou seja, o que nós precisamos neste momento, quer no ensino básico, no secundário ou no superior, é ter melhor educação, ainda que se calhar com menos educação, ou seja, com menos quê? Porque temos menos alunos. E o problema é saber se tendo menos alunos e melhor educação, o que é que a atual infraestrutura e a atual rede pode ou não pode ajudar, pode ou não pode contrariar. Ao contrário do que muitas vezes as pessoas pensam, nós demorámos 10 anos a reordenar a rede do ensino primário. Eu digo primário, primeiro ciclo. Foram 10 anos a sério. Já havia umas tentativas, mas uma coisa são tentativas, outra coisa é entrar mesmo a sério naquilo. Desde que eu entrei em 2002, praticamente até ao atual ministro, que ainda teve que fechar não sei quantas escolas, porque não tinha alunos, pura e simplesmente. Isso é uma fonte de ineficiência relativamente grande. Não só a ineficiência de despesa, mas, acima de tudo, a ineficiência de qualidade de ensino. Porque, geralmente, estas pequeníssimas escolas com muito poucos alunos são escolas com uma taxa de insucesso elevadíssima. São miúdos que muitas vezes até podem passar nos primeiros anos, chegam a uma escola EB2, 3 ou uma terceiro ciclo e secundário, têm dificuldades enormes, em grande parte porque têm um déficit de socialização e um déficit de estimulação social, precisamente que os possa capacitar para enfrentar os desafios de um currículo mais exigente. Portanto, o que este quadro leva é que este reordenamento da rede do primeiro ciclo vai ter que continuar a ser feita. Vocês não se esqueçam que nos últimos 6, 7 anos, não posso precisar, mas perdemos 20 mil nascimentos. Passámos do nível à volta perto dos 100 mil e neste momento estamos ligeiramente acima dos 80 mil. Ora bem, isto quer dizer que tivemos uma quebra de 20%. Isto vai-se refletir, ou seja, como isto já começou há 5, 6 anos, em termos mais acentuados, abaixo do limiar dos 100 mil. Se vocês somam-lhe 5, 6 anos, que é a data de entrada, este ano, o número de matrículas que vão existir no primeiro ano vai levar uma quebra enorme. E nos anos seguintes ainda vai ser maior. E depois temos professores de primeiro ciclo, temos instalações, temos tudo isso, que está sobredimensionado relativamente àquilo que nós temos. As pessoas dizem, bom, ainda bem, porque isso gera melhor ensino. Não gera. O que gera até é mais ineficiência e mais insucesso em muitos casos. E, portanto, temos aqui um desafio grande logo na base, no ponto de partida do sistema de ensino. E isto vai-se refletir depois nos anos seguintes e já está a refletir-se nos anos seguintes. Portanto, é nesse sentido que eu julgo que vamos ter que combinar claramente, na gestão do sistema educativo, vamos ter que combinar o problema do quantitativo, que é para baixo, com o problema do qualitativo, que precisamos desesperadamente que seja para cima. Ou seja, tendo cada vez menos alunos no sistema, precisamos que eles sejam cada vez melhores. E porquê é que nós precisamos que eles sejam cada vez melhores? Por uma razão simples. Nós andámos a desperdiçar e a destruir capital humano durante muitos anos. E agora vou à minha guerra. E a minha guerra mais recente é precisamente o problema do insucesso escolar e da retenção. Todos os anos nós retemos 150 mil alunos por ano. Estes 150 mil alunos, em média, representam 13% da população escolar. E tem um efeito. Quando os miúdos vão fazer o teste PISA, uma das perguntas de caracterização é, perguntam-lhe se já alguma vez chumbou e já ficou retido. E nas respostas que obtivemos, nomeadamente 2012, a informação que se retira é que 34% dos alunos que fizeram o teste PISA, ou seja, alunos com 15 anos, que fizeram o 15, 35% já tinham chumbado pelo menos uma vez. Pelo menos uma vez. Ele disse, aquilo que me dizem muitas vezes, bom, mas isso é o custo de ser exigente. Não é o custo de ser exigente. É a falta de vergonha de destruir capital humano, não fazendo nada para recuperar esses alunos.
E este é que é o desafio fundamental. Nós temos uma cultura escolar que está orientada para selecionar, para eliminar os mais fracos e, acima de tudo, está orientada para dizer, bom, isto não é para todos. Isto, conseguir chegar até ao 10º, isto não é para todos. Não é? E vejam, os últimos dados apresentados no sábado, se não estou em erro, no Expresso, que trabalham um pouco as estatísticas que foram publicadas no Ministério da Educação, neste momento, 12% dos alunos são chumbados logo no segundo ano. 12%. E a gente pergunta, às vezes, aos professores do primeiro ciclo, então, como é que é possível? E alguns professores te dizem, é possível porque não nos deixam chumbar no primeiro. Não é? Ou seja, por vontade, alguns eram logo chumbados logo à nascença. Quer dizer, até antes de entrar já podiam ser chumbados até. Bom, isto, para todos os efeitos, é a destruição do capital humano, é a destruição de riqueza futura. É a destruição de potencial e de riqueza do país. E nós, ou queremos manter a imagem que somos muito rigorosos e muito exigentes com os miúdos, não é? Quando isso é um ritual apenas, quer dizer, não, sem efeito social absolutamente nenhum, ou queremos apanhar o assunto de frente e começar a poupar dinheiro por aí. Todos os anos gastamos com esse, só o facto destes 150 mil alunos chumbarem, ainda não se pode utilizar o custo médio, porque o conta aqui é o custo marginal, esses 150 mil alunos representam uma despesa acional do Ministério de cerca de 600 milhões de euros. Eu preferia pagar salários mais elevados aos professores se eles não me chumbassem tantos alunos. Ou seja, canalizava os 600 milhões para ter menos insucesso. E, portanto, o problema que se põe aqui é um problema de eficiência no funcionamento do sistema. Não é mais nada. Quer dizer, e este desafio, ao contrário do que se possa pensar, mesmo depois da austeridade, mesmo depois de toda esta história toda, nós continuamos a ter níveis de ineficiência muito grandes. E isso preocupa-me, no sentido que também não é só a questão individualista, que são os meus impostos que estão a ser mal gastos, mas é a riqueza que o país podia aproveitar e que não está a aproveitar. Vamos agora para o ensino superior, porque isto foi muito orientado para o ensino superior. Eu sei que a vossa sensibilidade é maior no que diz respeito a isso. Eu acho que o desafio dos próximos anos tem a ver fundamentalmente com uma coisa que se chama conhecimento. Eu lamento, o Gonçalo é capaz de não me tolerar isto, mas, quer dizer, a competência é a capacidade de mobilizar conhecimento para realizar uma determinada tarefa. Portanto, se eu tenho conhecimento, eu sou competente. Se eu não tenho conhecimento, não há competência que me valha. Posso ter uma boa atitude, posso ter tudo isso, se não houver conhecimento, estou tramado. Não é? E esse é o ponto básico, é que tipo de conhecimento é que nós vamos precisar para formar as novas gerações. E é nessa perspectiva que eu julgo que valeria a pena, nomeadamente, também é outro tema que foi aqui, pelo menos duas posições diferentes. O problema, isto da rede não tem sentido, ouvi a professora dizer, e também depois dizer, bom, isto tudo da rede é uma coisa complicada. Não é? Bom, o problema para mim não está na rede de estabelecimentos. A rede de estabelecimentos eu tolero-a e suporto-a facilmente, embora haja claramente um excesso de oferta privada de ensino superior concentrada em Lisboa e no Porto, que é onde há mercado. Tão simples quanto isso. Porque é por isso é que o ensino privado não vai para o interior, porque não há mercado, tem que ser o ensino público a suportar. Não é? Ora bem, e é nessa perspectiva que eu julgo que eu não tenho qualquer... Eu acho que é suportável, mesmo em termos de custo social, ter a atual rede de instituições do ensino superior. Não é suportável ter a atual rede de oferta de cursos do ensino superior. E, portanto, julgo que, não obstante haver, digamos, cursos que são de primeira escolha, isso pode-se estudar, mas, quer dizer, há claramente alguns cursos que estão a mais. Alguns cursos estão a mais. Em especial, há cursos que depois são oferecidos. Quer dizer, há instituições. Eu não tenho nada com a iniciativa privada. Eu costumo dizer, sou liberal, intrinsecamente liberal, não é? E, portanto, não tenho nada com a privada. Eu só tenho a favor. Agora, o problema que eu ponho é que o ensino privado é, em muitos casos, tirando boas, reduzidas, mas boas exceções, que há, mas é
digamos, com o destino daqueles que não conseguem entrar no ensino público por não preencherem as condições de acesso. E são esses depois que, em muitos casos, vão sair para o mercado concorrendo com aqueles que tiveram no ensino público. E, portanto, eu não quero proteger nem o ensino público, mas também não quero proteger o ensino privado. Os padrões de exigência relativamente aos cursos que são assegurados, quer seja de primeiro, segundo, terceiro ciclo, são padrões que a A3ES ainda não conseguiu incutir, e, acima de tudo, ser exigente para que há determinados cursos que só podem funcionar com determinadas condições. Dou-vos o exemplo. Cursos de terceiro ciclo. São quase 600 cursos de doutoramento existentes em Portugal. Eu não acredito que existe capital de conhecimento, de experiência, de investigação, de alta qualidade, para assegurar cerca de 600 cursos de doutoramento. Eu conheço o país, conheço as pessoas, conheço quem faz, conheço quem não faz. Não acredito. Não há. E, portanto, há aqui um sobredimensionamento, não é das instituições, é um sobredimensionamento da oferta de cursos. Quer sejam as de segundo, as de terceiro ciclo, especialmente as de segundo, os cursos de mestrado pululam a torto e a direito, e, na maior parte dos casos, estes cursos não são mais do que uma espécie de paliativo que é paga à custa do dinheiro dos pais ou dos próprios para se manterem, já que não têm lugar no mercado de trabalho, vão fazendo mais uns anitos. Eu vejo isso com os meus alunos também. Não é? Bom, o que é que vou fazer lá para fora? Não tenho emprego. Não é? Então, olha, vou fazer mais um curso. Se tiver dinheiro. Os que não têm dinheiro, obviamente, têm que ir fazer coisas que não gostariam de fazer com a formação que têm. Mas, portanto, há aqui o fenómeno do subemprego e há o fenómeno do adiamento. Nós andamos sempre a adiar. Andamos a adiar ter filhos, andamos a adiar ir para o mercado de trabalho e, quer dizer, este estatuto e representação do que é o jovem é cada vez mais um adiamento constante. Cada vez mais tarde. Cada vez mais tarde. Bom, tudo isto representa desperdício para o país. Desperdício para o país. A gente pode ficar contentes porque, no fundo, é bom que eles estejam mais tempo, não estão preparados. Ou não estão... Desculpa-me lá. Quer dizer, é desperdício, puro e duro. E, portanto, dos grandes desafios, precisamente, de qualquer Ministro da Educação, com o Ministério separado ou com o Ministério não separado, não é? Eu pertencia a um Ministério que não tinha nem o superior nem a ciência, e, portanto, estou à vontade para ser isso, para perceber. Mas, quer num caso, quer noutro, eu acho que estas realidades são realidades de caráter estrutural, vão ter que encontrar respostas para isso. E depois encontrar uma coisa que é simples, quer dizer assim, bom, eu gosto, tenho uma especial admiração por vários colegas meus, mas agora vou citar o caso do nosso reitor da Universidade de Trás-os-Montes, que tem um projeto que é um projeto muito simples. O que é que nós sabemos fazer melhor que os outros não sabem fazer? Vinho e território. Se quiserem, vinho, paisagem, território, etc. Então é sobre isso que eu quero fazer. O resto não pode ter a mesma importância. Portanto, eu vou pôr os meus ovos, não é, nestes 2, 3 cestos, que é daquelas onde eu posso ter vantagem competitiva, e vou sacrificar, ficam sem ovos, fica lá o cesto, não é? Mas vou sacrificar. O que é que ele está a fazer? Ele está a fazer um processo de especialização. E está a ganhar vantagem competitiva, porque ele, na área da enologia, na área da gestão do território, na área da paisagem, etc., ele tem know-how, tem conhecimento, tem investigação, que pode dar e vender, não é? E, acima de tudo, pode se tornar competitivo. Porque se ele conseguir transformar a Universidade de Trás-os-Montes, eu já fui para Trás-os-Montes, que é para não entrar nas polémicas das maiores, mas na Universidade de Trás-os-Montes, se ele conseguir criar um centro de excelência ao nível da enologia, ou do turismo, ou do território, eu acho que ele vai ganhar a aposta. Já não direi, não quero dar aqui lições à professora por causa da Universidade de Évora, mas a Universidade de Évora tem o mesmo problema. Ou seja, porque são universidades generalistas, e eu, sem querer que se transformem em universidades hiper especializadas, temos que manter sempre algum rasto, mas é óbvio que vai ter que afirmar na sua estratégia 2, 3 setores, em estreita ligação com aquilo que também é, digamos, a sua vocação, o seu saber, os recursos que tem,
e também com a realidade envolvente, não é? Para dizer, são estes 3 setores em que nós vamos estar, não fazemos desaparecer os outros, mas vamos tentar pôr a maior parte dos ovos naqueles cestos. Bem, este é o processo que a maior parte dos estabelecimentos do ensino, não direi todos, mas a maior parte dos estabelecimentos do ensino superior vai ter que fazer. Nós temos instituições generalistas a mais, em que dão tudo. E aquilo que precisamos é ter 2, 3, 4, 5, não mais, instituições generalistas e depois ter instituições do ensino profissional altamente especializadas em determinados domínios do saber. Com estreita ligação, como foi aqui dito, entre ensino, investigação e até serviço à comunidade. Esse é o ponto fulcral e, portanto, eu quando falo do problema do reordenamento da rede, eu não penso no encerramento de estabelecimentos. Aquilo que eu penso é na especialização, digamos, do saber. Porquê? Fundamentalmente, o grande desafio das sociedades nas próximas décadas vai ser o valor do conhecimento. Eu já não sei o que é isto da sociedade de conhecimento e da informação já sei. Não é? Agora, a sociedade de conhecimento ainda é uma espécie de uma ambição que se tem, mas ainda não se percebeu muito bem o que é. Mas há um exemplo prático, básico, que eu consigo identificar, que é aquilo que nós podemos dizer é uma espécie de mercantilização de conhecimento, ou seja, é conhecimento incorporado nas mercadorias. Eu dou sempre aos meus alunos, quando falo da sociologia de conhecimento, que é uma das cadeiras que eu dou, a dizer assim, olha, vocês metem um par de sapatos produzido em São João da Madeira há 20 anos atrás e metem um par de sapatos, aquele que se vende mais, produzido em São João da Madeira, agora. Vocês vão ver, vão fazer o cálculo dos custos que faz um par de sapatos. Os custos estão ela por ela. Então, porque é que um era vendido a €1 ou 2, não é? E agora são vendidos a 20 ou a 30 cada par? Porque houve incorporação de conhecimento. Marketing, design, produto, marca, não é? Tudo isso é conhecimento incorporado na mercadoria. E o grande problema que nós temos, precisamente, é este. É que alguns setores já perceberam isto e aquilo que estão a fazer é um forte investimento nos domínios do conhecimento, mas só tem sentido os domínios do conhecimento desde que seja por incorporação da mercadoria ou por ser o conhecimento um bem transacionável, que é. Ou seja, nós não precisamos continuar, ou melhor, é bom que continuemos a exportar vinho do Porto, e sapatos, e papel, e essas coisas todas, mas o que nós vamos ter que fazer também é exportar conhecimento. Esta ideia de que a internacionalização se faz chamando alunos do Brasil, de Angola, dos Palopes, etc., para Portugal, é bom como paliativo. O fundamental é quando nós começarmos a produzir conhecimento que seja transacionável no mercado global. Esse é que é o grande desafio. É aí é que nós entramos em concorrência, não pela escala, mas pelo facto de termos um tipo de conhecimento que conseguimos desenvolver que só nós é que sabemos. Quer dizer, ninguém, eu dou sempre o exemplo da Toriga Nacional, não é? Que é uma casta que não é conhecida mais de lado nenhum, mas que, devido à investigação que tem sido feita, precisamente sobre esse apuramento do que é que são as torigas e do que é a toriga em função do terroir, etc., tudo isso é feito em incorporação de conhecimento, é a investigação que foi feita e que está sendo neste momento a ser. E é por aí que nós conseguimos ter, se calhar, vinhos cada vez melhores, com valor acrescentado cada vez maior. Quer dizer, o vinho que se vendia no Alentejo há 30 anos atrás era vinho de lote, não é? Só para tabernas, como se costuma dizer. Hoje vende-se alguns dos vinhos altamente valorizados. Portanto, é isto que está. Quando nós falamos de economia de conhecimento, é conhecimento incorporado na mercadoria, seleção de castas, apuramento das técnicas. Quer dizer, a professora sabe disto mais do que eu. Quer dizer, portanto, eu não estou a dizer... Quando eu disser a geneira, avise-me. Mas, quer dizer, mas tem a ver com isto, com os sapatos, com tudo. É a capacidade de incorporar conhecimento nas mercadorias ou de tornar o próprio conhecimento um bem transacionável. Quer dizer, tenho aqui o raio de telemóvel. Quer dizer, o custo industrial disto que está aqui é mínimo. Representará 10% daquilo que eu paguei por ele. Porquê? O que é que vale, que lá está, o software? É conhecimento. Software são zeros e uns sob a forma de conhecimento. E, portanto, é importante que
A componente tangível tem valor, mas como é produzir em larga escala, o custo unitário é relativamente baixo. O que conta aqui são os chamados bens intangíveis ao conhecimento incorporado aqui. Esse é que conta. É o sistema operativo, é o software a que eu tenho acesso, é a forma como eu utilizo o software. É assim. Portanto, eu acho que o grande desafio que nós temos é esse. E daí que quer termos gente mais qualificada ao nível básico e secundário, quer termos gente mais qualificada e a fazer investigação e a produzir conhecimento, novo conhecimento, ao nível superior, esses são os grandes desafios. Mas para isso precisamos nos organizar e, acima de tudo, canalizar excedentes de recursos mal utilizados para uma estratégia muito clara sobre quais são os setores, quais são as áreas em que nós queremos apostar. Não é necessário prescindir de todo o resto. Algumas vão ter que sobreviver, não podem ser mobilizador de recursos, tal como é. Eu vi os números dali do investimento e dos projetos por áreas. Eu fiquei muito contente porque as ciências sociais estão claramente muito bem colocadas. Eu venho das ciências sociais, mas posso dizer que mais de metade da produção de investigação em ciências sociais não tem utilidade absolutamente nenhuma. Nem sequer é lida. E, portanto, o problema é saber se queremos ou não queremos pôr recursos onde eles devem estar. Eu acho que, de certa forma, foi este o pensamento do atual ministro e da atual equipa ministerial. É tentar concentrar algum do investimento em ciência naquilo que são as grandes unidades e que são unidades também. Só que ele fez um erro, é que esqueceu-se que tinha que distribuir também um bocadinho umas migalhas pelos outros. Não é? E, portanto, aí talvez esse equilíbrio não tivesse sido encontrado, porque nunca se pode fazer uma opção completa, ou seja, que é limpar tudo e depois canalizar tudo naquilo que é importante. Não, e acima de tudo temos que viabilizar o aparecimento de novos setores de conhecimento que podem não ser viáveis neste momento, mas podem vir a ser nos próximos 5 ou 10 anos. Há que ter visão e apostar precisamente nisso. Portanto, se me permitem concluir, já estamos muito para além da hora, penso que hoje o problema dos recursos, das bolsas, dos ordenados, das quebras, esse é um problema instrumental. O que é fundamental é sabermos claramente o que é que queremos do nosso sistema de ensino. Que tipo de educação é que queremos, que tipo de conhecimento é que queremos privilegiar e, acima de tudo, pensar também numa coisa que, como dizia o Dr. Jorge Sampaio, há mais vida para além do orçamento, também aqui há mais educação para além do orçamento. Mas não esqueçam o orçamento. Ou seja, é este equilíbrio entre uma coisa e outra, porque muitas vezes consegue-se melhorar a qualidade da educação com mais eficiência na afetação de recursos de caráter financeiro. E acho que esse continua a ser o nosso desafio, porque nós crescemos de forma um pouco desordenada. Não é? Universidades privadas, não é? Politécnicos, também tudo a crescer, tudo a crescer. E depois o problema é saber quando deixa de crescer. E foi isso que aconteceu na passagem do século. Deixou de crescer. E agora não nos queremos habituar, pensamos que vamos continuar a crescer. Não vamos, não vale a pena. O que nós temos é que nos configurar para este novo xadrez que temos pela frente. Muito obrigado pela vossa atenção.